Fala aí pessoal, beleza? Aqui é o Vinícius e Bond trazendo aqui pra vocês mais um vídeo. Dessa vez, um vídeo aqui um pouco diferente, porque como vocês sabem, a terceira série da Turma da Mônica Jovem finalmente começou. Então eu resolvi trazer esse vídeo como se fosse meio que uma escala evolutiva da Turma da Mônica Jovem no decorrer dos anos, desde lá de 2008 até agora, o ano atual de 2021. Porém, se vocês são novos aqui no canal, não esqueça de se inscrever, deixe seu like se você gosta desse tipo de vídeo e compartilhar aí também para todos os seus amigos. Por quê? Porque assim como a evolução dos dinossauros, assim como a evolução dos seres humanos, teve aqui a Turma da Mônica Jovem também, que já passou por muitas coisas boas, já passou também por uma série de decadência, mas agora tá meio que se reerguendo de novo. E é basicamente isso. Então vamos começar lá nos primórdios, aonde eu sei que você, tem muita gente aí que tá me assistindo que nessa época ainda tava engatinhando, que eu tô ligado. Isso que se você já tava nascido nessa época, porque gente, 2008, eu fico olhando isso, eu fico me sentindo, sei lá, 30 anos, tenho 20. Primeira série que começou lá em 2008, um marco de certa forma icônico, até porque Turma da Mônica Jovem surgiu nesse intuito da questão do mangá, porque o mangá já vinha tomando cada vez mais espaço aqui no Brasil. E seu Maurício viu lá o seu netinho lendo lá só mangá, que preferia o gibi, preferia lá o mangá do que o gibi da Turma da Mônica. Ele pegou e disse: epa, deixa eu fazer uns barangolé aqui, deixa eu ver se eu consigo fazer um jeito aqui. E ele conseguiu. Acabou com que em 2008, agosto de 2008, estreou Turma da Mônica Jovem, numa coisa assim, meio estilo mangá, sendo que é um preto e branco, um mangá brasileiro, uma coisa assim que você não lê de trás pra frente, é um mangá ocidental, não é um mangá oriental, você lê no sentido ocidental. E isso, gente, foi um sucesso na época. A prova é tanto que, se não me falha a memória, quebrou um recorde de vendas na época, lá em 2008, com essa estreia, porque vendeu muitas revistas mesmo. De início, a história contava com roteiristas, com 4 roteiristas, principalmente, que no caso era Emerson, Petra, Flávio e Marcelo. E tipo, cada um tem as suas pérolas aí na Turma da Mônica Jovem, sem contar também que aí na primeira série tinha auxílio também de Maurício, tinha auxílio também de Alice, de Marina, todas as pessoas aí faziam o combo aí dos roteiros da Turma da Mônica Jovem. Tipo, falando um pouco assim sobre os roteiristas, cada um, como eu falei, tem a sua marca ali na Turma da Mônica Jovem, como por exemplo o Flávio, que ele foi responsável por fazer histórias marcantes, de certa forma, na primeira série, como por exemplo As 4 Dimensões Mágicas, O Casamento do Século, Somos Todos Nerds, a qual são edições que são marcadas por referências a todo tempo. Tem toda a questão das 4 Dimensões Mágicas, toda a questão do RPG, a coisa toda medieval, quanto o tecnológico, o passado, o futuro. Também tem coisas místicas, coisas relacionadas à luta, coisas relacionadas ao além, a qual a gente teve meio aqui aquela primeira dose de terror na Turma da Mônica Jovem, que não foi uma coisa assim tão terror, mas foi na verdade uma coisa mais puxada pra Turma do Penadinho, uma coisa assim mais terri, podemos dizer assim. Claro, né, que um roteiro dele não poderia deixar de ser mencionado, a qual O Casamento do Século, a qual foi pauta de repórter. O Casamento do Século, uma edição de 2012, Casamento de Mônica e Cebola, uma coisa que marcou o Brasil. Você tá pensando o quê? Tá pensando que é... Gente, é o casamento de Mônica e Cebolinha. Mônica e Cebolinha se casaram. Certo, é meio que uma utopia, uma coisa assim, vendo um futuro. Mas não deixa de ser um marco icônico, porque tipo, Mônica e Cebola se casando. Juntando no total, Flávio roteirizou por volta de 11 edições na primeira série. Já Marcelo, ele já tinha experiências no ramo de mangá aqui no Brasil, quadrinhos brasileiros e tudo mais. E quando ele enquadrou na Turma da Mônica Jovem, ele veio com sagas simplesmente épicas. Claro que ele não fez apenas sagas, mas posso utilizar como exemplo aqui O Brilho de um Pulsar, a qual nós temos meio que uma continuação barra remasterização, tipo uma versão jovem daquele clássico filme A Princesa e o Robô, lá de 1988, se eu não me engano o ano, a qual tem também aí pra você assistir no YouTube, que é um filme clássico da Turma da Mônica e também um filme incrível e icônico, vale muito a pena assistir. E A Princesa e o Robô, claro, não poderia deixar de trazer essas referências, no caso A Princesa e o Robô não, O Brilho de um Pulsar, a qual tem toda essa questão deles mais velhos, o reencontro com o robô, Princesa Zagmimi, Lorde Coelhão. Veio também Os Monstros do Id, a qual outra saga simplesmente impecável, que a gente ficou completamente louco
pelo retorno dos monstros do Indies ano passado, ficamos. Supriu as nossas necessidades? Melhor não comentar. E no total, ele escreveu 16 roteiros para a primeira série de Turma da Mônica Jovem. E agora a gente vem pra quem? Pra patroa. A patroa chamada Petra Leão, que começou o seu reinado na Turma da Mônica Jovem lá na edição 9. E, gente, ela simplesmente construiu um arco na primeira série impecável. Por quê? Petra Leão, ela foi responsável por escrever arcos dos romances da turma, vida escolar, todas essas coisas assim, dia a dia, romance, mas também sempre com uma pitada de aventura, uma dose aqui, uma dose ali. Isso foi simplesmente esplêndido. Dando ênfase, claro, à edição 34 de Turma da Mônica Jovem, que é outra edição icônica, Quer Namorar Comigo, a qual tem essa capa belíssima de Mônica e Cebola lá se beijando, e que bateu recorde de vendas, mas não apenas no Brasil, bateu recorde de vendas no mundo. Turma da Mônica Jovem já bateu o recorde de vendas de quadrinhos mundial. Com vocês, Petra Leão. E claro, né, o peso, gente, o peso de escrever a edição número 100, porque vê só, você tem que escrever, tem 99 edições e você escrever a edição número 100, uma edição número 100, uma edição número 50, sempre é algo especial. Mas uma edição 100, minha gente, é peso, viu? É peso. E no total, ela escreveu nada mais nada menos do que 60 roteiros. Agora eu lhe pergunto uma coisa, tá passada? Você tá passada? Porque eu tô. E agora a gente vem pra quem? Pra o patrão, né, gente? Pra o patrão, diretamente lá dos confins de Sococó da Ema, que com certeza... Ele tá sumido? Tá sumido. Eu tenho certeza que ele tá lá, gente. Nada me tira da cabeça que ele tá lá em Sococó da Ema, lá com os filhos de Umbra, tomando uma cervejinha, comendo um espetinho, uma coisa assim, um vinagrete. Porque o homem tá sumido, né? Tá escrevendo também? Tá escrevendo. Mas nada me tira da cabeça que ele também não esteja ouvindo um bom arrocha tomando uma cervejinha. Que no caso, vocês já sabem quem é. Tio Emerson. Tio Emerson, dono proprietário. E o que falar de Tio Emerson, né? Iniciou o seu reinado lá na edição 51 com Sombras do Passado, a qual os roteiristas estavam de férias. Emerson faz um roteiro aqui pra Turma da Mônica Jovem, porque até então ele só tinha feito a edição 0 de Turma da Mônica Jovem e uma das histórias da edição 5, As Aventuras do Dia a Dia. Então tinha 2 roteiristas que estavam de férias, precisava de história, Emerson dá uma forcinha aqui, e nisso Emerson acabou produzindo Sombras do Passado, uma história de 2 partes, a qual foi uma coisa assim, lançada no Dia das Bruxas, envolvendo terror, mas tipo, um terror ao mesmo tempo leve, de certa forma, mas uma coisa assim leve que até então a gente não tinha visto em Turma da Mônica Jovem e que de certa forma gerou um impacto grande. E isso foi uma repercussão enorme, a qual também fez com que no próximo ano Emerson trouxesse Dia das Bruxas, uma história única, claro, de uma parte com meio que 3 histórias ali, mas na verdade uma só, toda uma mistura, a qual a gente conseguia ver nitidamente que era a continuação de Sombras do Passado, porque literalmente acontecia um ano depois. E nisso, gente, só começou a crescer o engajamento, porque era algo de terror, essas coisas. E quando foi mais outro ano seguinte, lá em 2014, Emerson trouxe o que simplesmente revolucionou a Turma da Mônica Jovem, que é Umbra. Gente, Umbra é simplesmente a história mais marcante, a história mais falada de Turma da Mônica Jovem de todos os tempos. Todo mundo fala sobre Umbra, todo mundo ama Umbra. Por quê? Porque foi algo além da Turma da Mônica Jovem, foi algo além do terror, que a gente nunca esperava ver isso em Turma da Mônica Jovem. Foi uma mudança assim drástica, e a partir desse roteiro, a partir dessa saga Umbra, a gente conseguiu perceber toda a ligação dos roteiros de Emerson, e foi aí que ele falou que ele estava produzindo a super saga do fim do mundo, e que consequentemente vieram outros capítulos, que teve Férias na Praia e Sombras do Futuro, que é uma história apenas, depois veio Herdeiros da Terra, a qual finalizou a primeira temporada da Super Saga, e tivemos início da segunda temporada com A Torre Inversa, que por sinal tá para sair a edição de luxo e já teve análise da capa, tá aparecendo aqui pra vocês. E também tivemos o Parque Assombrado. Será que vai ter uma edição de luxo do Parque Assombrado? Enfim, também vou falar aqui pra vocês sobre edição de luxo, calma aí. Sobre desenhos da primeira série, vamos lá. As capas que eram feitas por Zazo, né, Zazo, incrível, icônico, que infelizmente ele saiu, né? Infelizmente saiu. Aí nisso todo mundo ficou triste. Por quê? Porque as capas que ele fazia eram impecáveis. Os desenhos de dentro, gente, cada vez mais melhoravam. A gente, pronto, posso colocar aqui como vocês. Lá em 2008, o traço, como começou. E foi passando mais ou menos uns 2 anos, quando a gente teve mais ou menos ali a edição 25
da Turma da Mônica Jovem, Desafio sobre Patins, a qual comemorava exatamente os 2 anos da revista, a gente teve uma mudança no traço. Teve também uma mudança na questão da revista, a parte de trás, toda essa questão, e nisso foi mudando cada vez mais os desenhos, evoluindo, a qual mostrava com que os personagens, de certa forma, amadureceram mais, e isso foi cada vez mais evoluindo. Isso sem contar dos brindes que a gente ganhava. A gente que viveu a primeira série, a gente tá numa abstinência pra brinde, gente. A gente tá numa abstinência pra brinde. Por quê? Porque, vê só, edição 21 e 22, no País das Maravilhas, vieram 2 pôsteres duplos. Aí depois dessa edição, na edição 35, veio também um pôster de Mônica e Cebola ali juntinhos, belíssimos. Depois disso, edição 42, veio um folhetinho lá que era a questão da introdução de Osamu Tezuka, do crossover. Depois dessa aí ainda teve na edição 49... o convite do casamento do século. Na edição 50 teve o pôster do casamento do século. Gente, a gente ama brinde. Sem contar também capas que vinham, que brilhavam no escuro. Toda essa questão. A gente sente saudade. Mas aí é aquele ditado, né, gente? Como nem tudo são rosas, e às vezes quando são rosas, tem uma hora que as rosas morrem. Então, né, a partir dali, entre a edição 90 e a edição 100, ali o finalzinho da primeira série, então foi muita coisa que aconteceu, porque foi o seguinte: Emerson escreveu os últimos roteiros até então da Super Saga, que a gente até então não sabia do hiato que iria acontecer. Petra concluía o seu super arco da Turma da Mônica Jovem, do romance, vida escolar, todas essas coisas. Zazu saía da empresa e os desenhos tava daquele jeito. E esse foi o pessoal, basicamente, que compôs, assim, a primeira série da Turma da Mônica Jovem. Então, vem aí, depois da edição 100, viria o quê? Edição 101. Porém, vamos recomeçar. Para quem não conseguiu comprar da primeira edição, vai comprar agora a partir da edição número 1 novamente. Então, segunda série Turma da Mônica Jovem, nova logo, novo design, novo número, novo tudo. Nova série. A segunda série é algo assim muito dividido. De início todo mundo ficou animado, porque tipo, nossa, número 1, nova série, vai começar as coisas tudo de novo, beleza. Mas aí a gente foi percebendo umas coisas. De início as capas estavam até legais, mas aí depois foi decaindo, e foi decaindo. Capas, desenhos já estavam meio decaídos, começou a decair mais. Roteiros, nem se fala, porque a situação foi complicando cada vez mais. E sim, teve uma época a qual eu parei de comprar. Porque eu peguei e disse, não dá. Mas aí depois eu comprei, já tô com toda a coleção, recomprei as histórias e tudo. A segunda série foram simplesmente 12 roteiristas. A primeira série tinham 4, a segunda série foram 12. Ficou um caos, nada tinha conexão com nada. Um cabaré. Você sabe o que é um cabaré? Foi um cabaré, cada história quase que nunca tinha ligação com outra, nada. E a única saga que teve nessa segunda série foi o Portal das Trevas, que foi o ápice da segunda série. Foi uma história simplesmente incrível. O Wagner Bonilla foi maravilhosa, trouxe ali aquele terror que a gente tava com a abstinência de tio Emerson. Wagner entregou o terror, ele entregou um conceito tão impecável no Portal das Trevas, que é uma das minhas histórias favoritas de todas da Turma da Mônica Jovem. Sério, é muito maravilhosa e é muito assustadora. Eu me surpreendi por ela não ter sido lançada no Halloween, ter sido lançada no começo do ano, mas ela foi realmente algo que eu vi, que eu digo, poxa, assustador. Por que não teve mais sagas nessa segunda série? Será que foi a Panini que proibiu? Porque tem toda aquela questão que as pessoas diziam que sagas não vendiam tanto. Mas aí eu fico me perguntando, se sagas não vendiam tanto, por que tava todo mundo assim tão aflito querendo saga? Porque tipo, eu amo saga, eu amo ter aquele gostinho de tipo, vou ler uma edição e tá acontecendo, quando eu vejo no final, continua. Eu fico ansiosíssimo para poder esperar o próximo mês, para poder comprar a continuação daquela história. E eu fico me perguntando por que as pessoas preferem, às vezes, uma história completa em um gibi só, mas que não tenha tanto desenvolvimento, do que, por exemplo, uma saga. Enfim, são gostos. Os traços daquele jeito, as capas piorou. Mônica tava em todo lugar. Tinha edição que não precisava, que não tinha nem foco em Mônica, mas ela tava ali na capa. Ela tava ali firme e forte na capa. Por quê? Só porque é Turma da Mônica Jovem?
Porra, não é assim não, não é assim não. Essa aí foi a segunda série porque teve essas decaídas, mas aí quando foi chegando ali no finalzinho, vieram os roteiros bons, tivemos esperanças boas também, principalmente pela questão de vamos ter o retorno dos monstros do Id. Teve o retorno dos monstros do Id. Foi uma decepção? Foi uma decepção de certa forma, né? Porque a gente esperava algo, mas foi a tristeza do fandom. Foi a tristeza, a gente esperava que fosse uma única saga aí, edição 49, edição 50, pegaram uma história corrida. Foi triste. Mas aí, foi aí passando o tempo, e aí veio a questão de que tipo, aí então apareceu lá no cadastramento do ISMB, ISBN, INSS, sei lá como é o nome, que aí cadastrou lá, Turma da Mônica Jovem, terceira série. Aí a gente ficou tipo, oi? Vai começar agora a terceira série? Mas esses rumores aí já estavam vindo antes. Por quê? Porque começou uma nova série da Turma da Mônica Clássica. De repente, Turma da Mônica Clássica estava na edição 70 e foi anunciado que sairia a edição número 1. E nisso a gente já está aqui atualmente, esse aqui é o 4, mas na verdade atualmente já está no número 5, né? Que já lançou aí, já pode comprar. E tipo, quando lançou esse negócio aí, terceira série da Turma da Mônica Clássica, a gente já veio na cabeça, vai reiniciar a Turma da Mônica Jovem. Quando veio o cadastro do INSS lá, do ISBN, aí a gente pegou e disse, pronto, foi confirmado. Porque o fandom é muito detetive. O fandom é muito detetive. Mas ó, antes de ir pra essa terceira série, que é o que a gente tá agora, lembrando também que ainda quando tava lá na segunda série, creio que foi lá em 2016, a gente teve os relançamentos da primeira série, porque assim, vai começar a segunda série. Quem não teve a primeira série, agora vai ter a oportunidade de comprar, porque resolveram reimprimir as primeiras séries em formato de encadernados. Por exemplo, a edição 1 contém a edição 0, 1 e 2, a edição 2 tem a edição 3, 4 e 5, e assim sucessivamente, porque quem não conseguiu comprar a primeira série, agora compra a segunda e também compra a primeira. E a segunda série acabou. Na edição 52, a volta de Yuka, que trouxeram a primeira vilã, toda aquela questão, reiniciar, ela abriu um portal lá e a turma saiu. E nisso começou a terceira série. Aí eis a questão, o que foi que Yuka fez? Porque, tipo, foi um portal, eles saíram com todo um design novo, meio que um reboot, mas ao mesmo tempo não é. E isso também foi graças ao caos que tava a segunda série, porque tava todo mundo reclamando. Tava todo mundo reclamando, porque realmente, gente, tava a decadência. E nisso, com esse início da terceira série, surge uma nova fagulha, surge uma nova esperança. Até porque, gente, os traços estão completamente repaginados. Tá uma coisa assim, beleza, tá uma coisa assim maravilhosa, uma coisa assim cremosa, gostosa. E que no caso teve suas controvérsias. Porque assim, a terceira série veio essa questão agora de que 3 histórias. As 6 primeiras edições da terceira série, teremos uma história de 60 páginas, a qual ela fará parte de uma saga, que no caso, Lendas do Recomeço, e além dessa história, mais 2 outras histórias curtas, de certa forma de 30 páginas, e completas na mesma edição. Eu não fui muito fã disso, mas aquele negócio, eu li a primeira edição e tal, é questão de me acostumar. Tenho certeza que é questão de me acostumar, eu vou me acostumar com isso, até porque tipo, foi uma mudança de certa forma brusca. Sinceramente, eu não queria muito, porque tipo, às vezes uma história de 124 páginas é corrida, imagina uma de 60. É uma saga, tal, mas mesmo assim. Enfim. Tenho essas minhas controvérsias, mas eu tenho certeza que é realmente questão de costume. E agora vamos ver como vai se desenvolver toda essa terceira série da Turma da Mônica Jovem, como que irá continuar. Lembrando que agora teremos a edição 2, que é realidade ampliada, a qual a edição virá com um box para poder a gente guardar o primeiro arco dessa terceira série da Turma da Mônica Jovem. E lembrando que tem a possibilidade de, quando encerrar esse arco, a gente vir com o novo arco da Super Saga do Fim do Mundo. Será que vem aí? Bom, é basicamente isso, essa escala evolutiva da Turma da Mônica Jovem. E outra coisa que eu esqueci de mencionar pra vocês é o fato de que lá em 2010 começou as edições especiais em cores, tivemos as edições especiais em cores, a qual teve em capa normal e também depois teve relançamento em capa dura. E tivemos também as edições de luxo da Turma da Mônica Jovem, a qual elas começaram a ser publicadas em 2019, que é uma versão de luxo de histórias que já tem da Turma da Mônica Jovem, como por exemplo, temos aqui
Tesouro Verde, e já teve também Mônica e o Cavaleiro, e a gente tá rolando aí a Super Saga do Fim do Mundo, Sombras do Passado, Umbra, Sombras do Futuro, Herdeiros da Terra, agora tá pra sair a Torre Inversa, e a gente tá com um pingo de esperança de sair a edição do Parque Assombrado. E o que consiste a edição de luxo? Uma edição assim, grande, capa dura, com um papel com uma qualidade maravilhosa, toda essa questão assim brilhosa, tem também alto relevo. Uma coisa assim realmente muito bem trabalhada, muito bem detalhada, uma coisa assim de luxo mesmo, para colecionadores e tal. E sem contar que ainda vem um pôster. Deixa eu pegar aqui, por exemplo, aqui pra vocês. Por exemplo, deixa eu mostrar aqui pra vocês. Temos aqui a edição de luxo de Umbra, que foi lançada ano passado. Toda essa questão assim, bem trabalhado, bem milhões, uma coisa assim finíssima, a qual vem um pôster também para você colocar na sua parede, ou então moldurar como eu faço, como por exemplo aqui, que eu não deixaria de moldurar essa capa icônica de Turma da Mônica Jovem. Essa é a evolução da Turma da Mônica Jovem. Vamos ver o que nos aguarda no decorrer dessa terceira série, dessa saga nova, Lendas do Recomeço, e é basicamente isso. Esse foi o vídeo, eu espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, não esqueça de deixar seu like, se inscreva no canal se vocês forem novos por aqui e compartilhar aí para todos os seus amigos que também gostam de Turma da Mônica Jovem, e também para poder eles verem essa escala evolutiva do decorrer dos anos, desde 2008 até agora 2021. Mas então é isso, um beijo para todos vocês, até o próximo vídeo e tchauzinho!